Ricardo esmagou o bolo no rosto de Camila com tanta força que o prato rachou sobre a mesa. O creme escorreu pelo vestido enquanto, diante de mais de 50 convidados, em um rooftop luxuoso de São Paulo, ele se virou e beijou Fernanda, a melhor amiga dela. O silêncio caiu pesado. O ar ficou frio. E naquele instante, todos esperavam que Camila desmoronasse. Mas ela não chorou. Não gritou. Apenas limpou o rosto lentamente e olhou direto para a câmera acima do bar, como se já soubesse que aquele momento mudaria tudo. Fique comigo até o final, porque o que aconteceu nos minutos seguintes fez aquele homem perder tudo: dinheiro, reputação e o controle da própria vida. Camila estava em pé, humilhada, mas completamente no controle. E ninguém naquela sala fazia ideia disso ainda. Camila ficou imóvel por alguns segundos. O creme ainda escorria pela lateral do rosto, pingando no chão de pedra do terraço. Ninguém ousava respirar alto. O som da cidade lá embaixo parecia distante, como se tudo tivesse sido desligado de repente. Ela pegou um guardanapo de linho. Limpou primeiro os olhos, depois o queixo. Devagar, sem pressa, como alguém que não estava fugindo, mas esperando. Dorothy, sua mãe, já estava de pé, o corpo inclinado para frente, pronta para avançar, os olhos cheios de fogo. Mas Camila levantou a mão. Só isso. Um gesto simples. E a mãe parou. Aquele gesto confundiu todos, porque ali não havia desespero. Havia controle. Ricardo riu. Um riso alto, vazio. Ele achava que tinha vencido, que tinha quebrado a mulher na frente de todo mundo. Fernanda, ao lado dele, ainda segurava o cupcake apagado. O sorriso dela tremia, quase imperceptível. Algo no olhar de Camila não encaixava. Camila finalmente falou. Já terminou? A voz saiu baixa, estável, sem dor aparente. Isso fez alguns convidados se entreolharem, porque aquilo não era normal. Ricardo deu de ombros. Terminei com você faz tempo. Mais risadas, algumas forçadas, outras nervosas. Camila não respondeu. Não discutiu. Não implorou. Ela apenas levou a mão ao pulso e abriu o fecho da pulseira de pérolas. A mesma pulseira que Fernanda havia colocado nela no dia do casamento. Ela segurou a peça por um segundo. Olhou para ela como se estivesse vendo pela primeira vez. E então, colocou sobre a mesa, ao lado do bolo destruído. Com cuidado, como quem devolve algo que nunca foi seu de verdade. O silêncio voltou. Mais pesado. Uma mulher perto do bar cochichou. Por que ela está tão calma? Ninguém respondeu. Por quê? Se naquele momento, algo começou a incomodar todos ali. Um pressentimento. Uma sensação estranha no estômago. Como se estivessem assistindo a algo que ainda não tinham entendido, mas que iria explodir. Camila ergueu o olhar. Mas não para Ricardo, nem para Fernanda. Ela olhou diretamente para a câmera de segurança acima do bar. 3 segundos, longos o suficiente para alguém perceber que aquilo não foi por acaso. Fernanda sentiu um arrepio subir pela nuca. Você viu isso? Ela sussurrou, quase sem abrir a boca. Ricardo não respondeu. Ele estava ocupado demais se servindo de bebida. Confiante. Cego. Mas havia algo errado. Muito errado. Camila então virou-se para os convidados. O rosto limpo. A postura firme. Como se nada tivesse acontecido. Obrigada por terem vindo hoje. Alguns assentiram, sem saber por quê. Continuem aproveitando a noite. Simples, educado, quase gentil. Isso deixou tudo ainda mais perturbador. Porque não existia escândalo. Não existia drama. Não existia reação. E isso era o mais assustador de tudo. Dorothy voltou a sentar, mas seus olhos não saíam da filha. Ela conhecia aquele olhar. Já tinha visto antes, muitos anos atrás, quando Camila era criança, e decidiu nunca mais chorar na frente de quem a machucava.
Do outro lado do terraço, Kevin, sócio de Ricardo, observava em silêncio, o maxilar travado. Algo naquela cena não parecia um fim, parecia um começo. E Ricardo ainda não tinha percebido. Ele levantou o copo, brindando com alguns convidados, como se nada pudesse atingi-lo, como se aquela fosse a sua noite. Mas no fundo da sala, Camila já não era mais a mulher humilhada. Ela era alguém que tinha acabado de acionar algo. E quando finalmente acontecesse, não haveria volta. Enquanto a música voltava tímida no terraço e os convidados fingiam normalidade, a mente de Camila não estava mais ali. Ela já tinha saído daquele momento, muito antes. Anos atrás, tudo parecia diferente. Ela conheceu Ricardo em um churrasco de domingo, em Campinas. Ele era carismático, seguro, sabia falar, sabia ouvir, fazia qualquer pessoa se sentir importante. Camila, recém-aprovada na OAB, cheia de sonhos e planos, viu nele alguém que caminhava na mesma direção. E ele soube exatamente como entrar na vida dela. Ligava todos os dias, aparecia com café, lembrava de detalhes pequenos, como o tipo de bolo que ela gostava, ou o nome da professora que ela admirava. Era o tipo de atenção que conquista e desarma. Em menos de um ano, eles estavam casados. O casamento aconteceu em uma vinícola no interior de São Paulo. Luz suave, música ao vivo, famílias emocionadas. Fernanda estava ao lado de Camila, sorrindo, segurando sua mão como sempre fez desde a faculdade. Naquela noite, ela colocou a pulseira de pérolas no pulso de Camila. "Para você nunca esquecer quem você é", disse. Camila acreditou. Os primeiros anos foram tranquilos. Ricardo era presente, carinhoso. Planejavam viagens, falavam sobre filhos, construíam uma rotina que parecia sólida. Camila montou sua consultoria jurídica em casa. Ricardo crescia no mercado imobiliário, fechando contratos cada vez maiores. Mas, no terceiro ano, algo mudou. Não foi de uma vez. Foi sutil. Primeiro vieram as noites de trabalho mais longas. Depois, as mensagens respondidas fora de hora. O telefone virado para baixo na mesa. Há pequenos detalhes que, isolados, não diziam nada. Mas juntos, começavam a formar um padrão. Camila percebeu, mas não falou. Ela observava. Ricardo começou a fazer comentários estranhos durante o jantar. "Você podia se arrumar mais, sabia? Antes você surpreendia mais." Frases jogadas como quem não se importa com o impacto. Camila não discutia, não reagia, apenas guardava. E então, Fernanda começou a aparecer de outro jeito. Antes, ela visitava a casa com frequência. Depois, as visitas diminuíram. Mas o nome dela começou a aparecer mais nas conversas de Ricardo. A Fernanda acha que esse investimento é melhor. A Fernanda falou de um restaurante novo. A Fernanda entende dessas coisas. Sempre Fernanda. Sempre presente. Mesmo quando não estava ali. Uma noite, enquanto Ricardo dormia, Camila abriu a gaveta do criado mudo. Lá dentro, encontrou um recibo. Um colar de ouro. 700 e 200 reais. Não era para ela. Ela sabia disso sem precisar perguntar. Camila segurou o papel por alguns segundos. O suficiente para sentir o peso da verdade. Mas não o suficiente para quebrar. Dobrou o recibo. Guardou de volta. Silêncio. Dias depois, outra peça apareceu no quebra-cabeça. Um segundo celular. "É do trabalho", Ricardo disse, sem olhar nos olhos dela. Mas Camila já não precisava de explicações. Ela começou a enxergar. Não como uma esposa traída, mas como alguém que estava sendo lentamente empurrada para fora da própria vida. E o mais cruel era que tudo estava acontecendo diante dela, com a ajuda de alguém que ela chamava de irmã. Naquela mesma noite, deitada ao lado de Ricardo, Camila passou os dedos pela pulseira de pérolas no pulso. Sentiu cada esfera fria.
cada uma carregando um significado que agora parecia vazio. Mas em vez de chorar, ela fez algo que ninguém ali no terraço poderia imaginar. Ela decidiu esperar. Porque às vezes, a verdade não precisa ser gritada. Ela precisa ser revelada no momento certo. E quando esse momento chegasse, não seria apenas dor, seria queda. E ninguém ainda estava preparado para isso. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia de costas, respirando pesado como se nada estivesse acontecendo, Camila ficou acordada. O quarto estava escuro, silencioso, mas dentro dela, tudo já tinha mudado. Ela não era mais uma mulher tentando entender o que estava errado. Ela era alguém prestes a confirmar. 2 dias depois, a oportunidade apareceu. O segundo celular estava no balcão do banheiro, desbloqueado, a tela acesa, vapor do chuveiro ainda no espelho. O Ricardo cantava baixo atrás da porta de vidro. Camila entrou, sem pressa, sem hesitação. Pegou o telefone e começou a deslizar o dedo. As primeiras mensagens eram comuns, curtas, mas conforme ela descia, o tom mudava. Não era só traição, era estratégia. Fernanda. Nome salvo com um coração discreto. Mas o conteúdo não tinha nada de discreto. Ela confia em mim mais do que em qualquer pessoa. Usa isso. Camila parou. Leu de novo. Sentiu algo apertar no peito, mas não deixou sair. Continuou. Afasta ela devagar. Faz ela duvidar de si mesma. Quando perceber, já vai ser tarde. Outro. Depois da festa, você resolve tudo. Ela não vai ter força para reagir. A festa de aniversário. Aquilo não era coincidência, era um plano. Cada palavra era um passo. Cada mensagem, uma peça. E então veio o golpe mais frio. Já comecei a organizar as coisas. Assim que ela sair, eu entro. Camila congelou. Não por surpresa, mas pela clareza. Eles não estavam apenas traindo, estavam substituindo. Ela continuou descendo. Fotos, reservas de hotel em Rio de Janeiro, comprovantes de jantares pagos com o cartão conjunto. E então, uma transferência. 720 mil reais, da conta de investimentos dos dois, para uma conta privada, no nome de Fernanda. A data? 3 dias depois do último aniversário de casamento. O dedo de Camila parou. Ficou ali, imóvel. A respiração desacelerou, controlada. Não havia mais espaço para negação. Aquilo não era erro, era escolha. Ela bloqueou a tela, colocou o celular exatamente na mesma posição. Saiu do banheiro, foi até a cozinha, encheu um copo de água, bebeu inteiro. Em silêncio, uma gota caiu da torneira. Outra. Ela ficou olhando. Eu como se estivesse contando o tempo. Mas, na verdade, ela estava decidindo. Naquela noite, Camila não chorou. Não ligou para ninguém. Não confrontou. Ela abriu o laptop. Criou uma pasta. Nomeou com uma única coisa. Data da festa. 4 semanas. Esse era o tempo. A partir dali, tudo mudou. Ela continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Beijava Ricardo ao sair. Respondia Fernanda com emojis. Ria, cozinhava, escutava. Mas por dentro, não havia mais esperança. Havia cálculo. Cada detalhe começou a importar. Cada mensagem, cada recibo, cada movimento financeiro. Ela voltou ao celular todas as noites. Copiou tudo. Salvou, duplicou, protegeu. Como uma advogada construindo um caso. Mas não era só um caso. Era a própria vida. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, Camila sentiu algo diferente da dor. Não era tristeza. Não era raiva. Era controle. Porque agora ela sabia. Sabia o que estavam fazendo. Sabia como estavam fazendo. E mais importante, sabia exatamente quando tudo iria acontecer. A festa, o palco, o momento. Ricardo achava que aquele seria o fim dela. Fernanda achava que seria o começo de uma nova vida.
Mas eles cometeram um erro, o maior de todos. Eles acreditaram que Camila não estava vendo. E quando uma mulher vê tudo, mas decide esperar, não é fraqueza, é preparação. E o que estava sendo preparado não era uma reação, era uma queda calculada, e já tinha começado. Nas semanas seguintes, a casa continuou funcionando como sempre. Café pela manhã, conversas curtas, jantares tranquilos. Para quem olhasse de fora, nada tinha mudado. Mas Camila já não estava mais ali como antes. Ela estava observando tudo e organizando cada detalhe. Todas as noites, depois que Ricardo adormecia, ela saía da cama em silêncio. Caminhava descalça até a cozinha. O segundo celular estava sempre no mesmo lugar, carregando. Ela digitava a senha, a data de aniversário de Fernanda. Cada vez que entrava, doía, mas não a ponto de parar. Ela copiava mensagens, tirava prints, transferia tudo para um drive criptografado. Conversas inteiras, datas, horários, palavras que não deixavam dúvida. Nada podia ser perdido, nada podia ser contestado. Um erro, e tudo cairia. Mas Camila não errava. Entre os arquivos, surgiram provas ainda mais pesadas. Reservas de hotéis, presentes caros, transferências escondidas, e aquela de R$720 mil. Ela salvou 2 vezes, depois uma terceira. Não por paranoia, por certeza. Alguns dias depois, ela encontrou Patrícia em um café perto da universidade. Patrícia tinha sido colega de faculdade. Discreta, inteligente, o tipo de pessoa que enxergava além do óbvio. Camila não contou tudo, mas contou o suficiente. Se alguém estivesse tirando dinheiro de uma conta conjunta, qual seria a forma mais segura de provar antes de agir? Patrícia não respondeu na hora, apenas observou. Quanto tempo você tem? 4 semanas. Patrícia assentiu. Então dá tempo, foi o suficiente. 2 dias depois, Camila estava sentada em um escritório de vidro em São Paulo, de frente para uma advogada conhecida por não perder casos. Documentos sobre a mesa. Silêncio. A advogada analisou tudo com calma. Virou página por página. Parou em alguns pontos. Fez poucas perguntas. No final, levantou o olhar. Você já tem tudo. Camila respirou fundo. Quando entramos com o processo? Quando você quiser. Uma pausa. Depois da festa. A advogada não demonstrou surpresa. Apenas fechou a pasta. Ótima escolha. Mas Camila não parou ali. Ela voltou ao restaurante onde a festa aconteceria. Disse que precisava revisar alguns detalhes. Sentou com o gerente, fez perguntas simples. Depois, mais específicas. A câmera acima do bar, ela grava continuamente? Sim. Dá para projetar a imagem ao vivo na tela principal? O gerente hesitou. Dá, mas não é comum. Camila manteve o olhar firme. E reproduzir gravações do mesmo dia? Ele pensou por alguns segundos. Depois assentiu. Dá sim. Eles apertaram as mãos. Nada mais foi dito. Naquela mesma semana, Camila encontrou sua mãe para almoçar. Dorothy percebeu na hora. Algo estava diferente. Mais quieto, mais profundo. Camila segurou a mão dela. Mãe, na festa, aconteça o que acontecer, não reaja. E Dorothy ficou em silêncio. Os olhos encheram de lágrimas. Mas ela não perguntou. Apenas apertou a mão da filha. Um acordo sem palavras. Enquanto isso, Ricardo acelerava, gastava mais, se expunha mais. Planejava viagens com Fernanda usando o cartão conjunto. Fazia ligações no meio da noite. Confiante, descuidado, como alguém que acredita que já venceu. Na noite anterior à festa, ele ligou para Fernanda. Riu. Depois de amanhã, acabou para ela. Do outro lado, uma risada leve. Então eu já posso começar a levar minhas coisas? Eles riram juntos, sem medo, sem dúvida,
sem perceber que cada passo deles estava sendo registrado. Na manhã da festa, Fernanda mandou uma mensagem. Ansiosa para hoje, amiga? Camila olhou a tela por alguns segundos e respondeu com um único emoji. Nada mais. Ela colocou o celular de lado, levou a mão ao pulso e sentiu a pulseira de pérolas pela última vez e fechou os olhos por um segundo. Tudo estava pronto. Cada peça no lugar, cada movimento calculado. E o mais importante, ninguém suspeitava de nada. Mas naquela noite, não seria apenas um aniversário. Seria o momento em que a verdade deixaria de ser escondida e passaria a ser impossível de ignorar. O silêncio ainda pairava no terraço depois do riso de Ricardo. Alguns convidados desviavam o olhar. Outros fingiam conversar. Mas ninguém conseguia ignorar o que tinha acabado de acontecer. Camila estava no centro, sozinha, o rosto limpo, a postura firme. Ela respirou uma vez e falou: Obrigada por estarem aqui hoje. Algumas cabeças se levantaram. A voz dela não tremia. Não pelo meu aniversário, mas pela verdade. O ar mudou. Foi sutil. Mas todos sentiram. Ricardo franziu a testa, irritado. Que teatro é esse agora? Camila não respondeu. Ela apenas virou o rosto e fez um pequeno gesto com a cabeça. O gerente parado perto do corredor entendeu. No segundo seguinte, a tela grande atrás do palco acendeu. Primeiro, um brilho azul. Depois, imagem. Alguns convidados olharam por curiosidade. Outros demoraram um pouco mais. Mas em menos de 5 segundos, todos estavam virados para a mesma direção. Era a gravação da câmera acima do bar. Horário marcado, 2 horas antes da festa. Ricardo e Fernanda, entrando juntos pela área de serviço. Muito próximos, muito à vontade. A mão dele na cintura dela. O rosto dela encostado no ombro dele. Um murmúrio percorreu o terraço. Baixo, crescente. Na tela, eles pararam no corredor. Olharam ao redor. E então, se beijaram. Sem pressa, sem medo, sem esconder. Um beijo que não deixava dúvida. Aquilo não era recente, não era impulso, era rotina. O som voltou. E com ele, as vozes. Hoje é o dia, disse Fernanda, rindo baixo. Depois disso, ela sai, respondeu Ricardo. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Outras deram um passo para trás. O ar ficou pesado. Mas o vídeo não parou. Mudou de ângulo. Agora, perto da mesa do bolo. Ricardo gesticulava, simulando. O movimento, o impacto, o rosto de Camila sendo atingido. Fernanda cruzava os braços, sorrindo. Ela vai perder o controle, disse ela. Eu mal posso esperar. Dessa vez, ninguém respirou. Não havia mais dúvida. Não havia mais espaço para explicação. O que tinha sido visto ao vivo, agora tinha prova, irrefutável. Ricardo deu um passo para trás. O copo caiu da mão dele e se quebrou no chão. Isso é manipulado. A voz falhou. Sem força. Sem convicção. A Camila finalmente olhou para ele. Pela primeira vez desde o começo. Manipulado? Calma, precisa. Ela abriu a bolsa, retirou uma folha. Apenas uma. Ela confia em mim mais do que em qualquer pessoa. Usa isso. Leu em voz alta. Silêncio absoluto. Reconhece? Fernanda empalideceu. Os olhos arregalados. Um passo para trás. Uma mulher ao lado dela puxou a cadeira discretamente, como quem não queria mais estar perto. Camila continuou. Vocês não só traíram, vocês planejaram. Cada palavra caía como um peso. Usaram confiança, como arma. Ela se aproximou da mesa. Pegou a pulseira de pérolas. Segurou no ar. A luz refletiu nos pequenos detalhes. Você me deu isso no meu casamento. Olhou direto para Fernanda. Chamou de símbolo de irmandade. Uma pausa. Curta. Pesada.
Era só uma mentira. Ela colocou a pulseira na frente dela, sem força. Não, sem raiva. Apenas final. O som das pérolas tocando a mesa ecoou pelo silêncio. Ricardo tentou falar. Camila, espera. Não. Uma única palavra. Mas suficiente. Ela não levantou a voz. Não precisou. Porque naquele momento, ele já não tinha mais poder nenhum ali. Kevin, ao fundo, já estava com o telefone na mão. Os olhos fixos, processando. Outros convidados evitavam olhar. Alguns cochichavam. Outros simplesmente se afastavam. Como se a verdade tivesse criado distância. Camila não discutiu mais. Não explicou. Não justificou. Ela apenas virou as costas. Caminhou até a mãe. Beijou sua testa. E seguiu em direção ao elevador. Cada passo firme, seguro. Como uma sentença sendo lida até o fim. As portas se abriram. Ela entrou e desapareceu. No terraço, ninguém se mexia. A tela ainda acesa. A imagem congelada. Ricardo parado no meio da sala. Fui sozinho. E pela primeira vez, sem saída. Naquela mesma noite, antes mesmo de os convidados deixarem o prédio, a história já tinha começado a se espalhar. Um vídeo curto, tremido, gravado de longe, mas claro o suficiente. O beijo, a fala, o plano. Até a manhã seguinte, já estava em grupos de WhatsApp, redes sociais, círculos de negócios. E o nome de Ricardo começou a circular. Não como antes, mas como aviso. Na segunda-feira, ele acordou com o celular vibrando sem parar. Chamadas, mensagens, nenhuma de apoio. Kevin foi o primeiro a agir. Sem reunião, sem conversa. As contas operacionais da empresa foram bloqueadas. Um auditor foi contratado e um e-mail foi enviado. Curto, frio. Revisão da parceria iniciada. Ricardo leu 3 vezes. Tentou ligar. Ninguém atendeu. Ele ainda foi ao escritório. Entrou como sempre. Mas nada estava igual. A recepcionista não levantou o olhar. 2 colegas passaram por ele, sem cumprimentar. A porta da sala de Kevin estava fechada. Dentro, pessoas que ele não conhecia. Documentos abertos, números destacados. Ricardo ficou parado no corredor por alguns segundos, sem entender. Ou talvez, começando a entender. Ele virou, saiu, sem dizer nada. No estacionamento ficou dentro do carro por quase 20 minutos. O motor desligado, o olhar vazio, a confiança começando a rachar. Do outro lado da cidade, a realidade de Fernanda também mudou. O telefone dela tocava sem parar. Mas não eram amigos, eram perguntas. Isso é verdade? Você fez isso mesmo? Ela não era sua melhor amiga? Uma mensagem chegou da irmã. 5 palavras. Você foi madrinha dela. Fernanda leu. 1 vez, 2, 3, e não respondeu. Naquela noite, Ricardo ligou. Sem saudação. Ah, isso é culpa sua. Silêncio. Depois, a voz dela, diferente. Você que fez aquilo na frente de todo mundo. Curta, direta, sem carinho, sem cumplicidade. Ricardo desligou, bloqueou o número. Pela primeira vez, não havia mais nós. Só 2 culpados, separados. Fernanda olhou ao redor do apartamento que ele prometeu dividir com ela. Tudo comprado às pressas. Parcelado. Frágil. Ela abriu a gaveta. Pegou o colar de ouro. Olhou. E largou de volta. Com força. O barulho ecoou. Mas não havia ninguém para ouvir. Na quinta-feira, Ricardo tentou uma última coisa. Foi até a casa de Dorothy. Bateu na porta. 3 vezes. Ela abriu. Olhou para ele por alguns segundos. Sem raiva. Sem pressa. Ela não está aqui. Ele tentou falar. Eu só quero. E você não é bem-vindo. A porta se fechou. Sem bater. Mas definitiva. O clique da fechadura foi suficiente. Mas na sexta-feira, o processo chegou. Completo, detalhado, com provas, mensagens, transferências, registros, tudo organizado, tudo incontestável. O advogado de Ricardo foi direto.
Melhor acordo possível. Rápido. Mas Ricardo ainda resistiu. Negou. Argumentou. Tentou ganhar tempo. Contratou outro advogado. Ouviu a mesma coisa. Não havia saída. Nos meses seguintes, tudo caiu. A empresa, o dinheiro, a reputação. Amigos se afastaram. Parceiros desapareceram. Convites pararam. O nome dele virou exemplo do que não fazer. Uma noite ele passou em frente à antiga casa. A luz estava acesa, mas algo era diferente. Mais leve, mais vivo, como se o lugar tivesse respirado. Ele ficou ali por alguns minutos, observando. Mas não desceu do carro. Não havia mais lugar para ele ali. Porque, quando a verdade aparece, ela não só revela, ela separa. E naquele ponto, já não existia mais nada para recuperar. Só o peso de tudo o que foi perdido. 6 meses depois, a vida de Camila já não parecia com nada do que ela tinha deixado para trás. O apartamento novo, em São Paulo, era menor, mas tinha algo que a antiga casa nunca teve: silêncio. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что
это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет
во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,